Boa tarde a todos e todas. Estamos começando aqui esse webinário, ao vivo. Queria agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. Essa é a nossa, digamos, a abertura do nosso programa gratuito de gestão digital destinado a diretores de centros educacionais. Então, eu sou o Gabriel, sou Country Manager da Blink Learning no Brasil. Nós estamos promovendo esse webinário que será apresentado com o tema dos desafios, da implementação de projetos digitais. Quem vai apresentar, nós temos a honra de receber aqui para apresentar esse tema o Marcelo Milani, que é coordenador de tecnologias educacionais do Colégio Humboldt, especialista em gestão educacional e formação docente. Ele vai abordar aqui alguns pontos chaves para a implementação de um projeto digital, também baseado na experiência que ele tem, sobre o tema. Primeiramente, é uma honra, Marcelo, receber você aqui, que você possa aí falar um pouco da experiência e do seu conhecimento sobre o tema. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Gabriel, pelo convite, a todos vocês, a Blink Learning, pela parceria Perfeito. que vocês têm conosco, uma importante parceria, e pelo convite que vocês estão fazendo. Eu vou já iniciar... Eu só vou explicar rapidamente o funcionamento digamos assim, a estrutura do webinário para todos terem isso em mente. Então, agora o Marcelo, claro, vai fazer a apresentação dele, vai compartilhar a tela, vai fazer a apresentação. Enquanto isso, todos vocês podem tirar suas dúvidas, vocês podem mandar dúvidas no chat, que depois, ao final da apresentação, a gente vai passar para o Marcelo responder, tá? E depois, o encerramento eu vou repetir isso depois para todos vocês, mas no final, quando a gente encerrar aqui o webinário, todos vão receber um questionário sobre temas que gostariam de ver nos próximos webinários. Como a gente disse, esse é o primeiro desse tema, mas vocês podem sugerir outros temas do interesse de vocês e a gente logo promove também. Então é importante, se vocês puderem responder depois rapidamente, um minutinho, para a gente também ter esse feedback e poder levar temas que sejam interessantes a todos. Então, vamos lá, Marcelo, por favor, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu vou iniciar o compartilhamento da tela. Perfeito? Ótimo. Perfeito. Então, eu vou iniciar a apresentação. E, para esse momento, pessoal, eu imaginei iniciarmos com uma reflexão. A partir daqui, a gente começa com o item número 1, que é pesquisar e conhecer, onde nós vamos falar sobre pesquisas como uma forma de conhecer melhor a sua instituição, o cenário em que você vive ali dentro, no que tange as tecnologias. Em seguida, planejar e comunicar, formar e apoiar, medir e entender, e, ao final de tudo, a gente volta a esse início para poder fechar a nossa reflexão, combinado? Então, essa vai ser a ordem do nosso processo. Vamos lá. Então, para começar, o que nós temos aqui, Vamos imaginar o seguinte: todas essas palavras, de uma maneira mais clara, pensando assim, elas nos remetem às ideias. Então, todas essas palavras chamam muito a nossa atenção, Então, a gente fala muito sobre novos formatos de aprendizagem, ensino remoto emergencial. A gente gosta muito de falar dele no lugar de ensino híbrido, Porque o ensino híbrido não é exatamente aquilo que as pessoas disseram ser, E aí, dentro disso, a gente fala de cultura maker, de robótica pedagógica, plataformas educacionais, educação digital. De uma forma geral, essas questões, elas são muito relevantes para o dia a dia da tecnologia educacional, quando a gente pensa na gestão. Então, a gente fica com um monte de palavras na cabeça, com um monte de termos, com um monte de necessidades. E a grande questão é como é que a gente lida com tudo isso, A gente pensa assim, num primeiro momento, sabemos que é importante engajar o aluno, porque nenhum engajamento digital vai se dar com eficiência se os alunos não estiverem usando as ferramentas. E a gente também sabe que todo engajamento digital desses alunos, ele está diretamente relacionado ao quanto os professores se engajam. E todo mundo sabe disso. A gente sabe que o professor, na verdade, ele vai comandar essa turma, ele vai liderar esse processo de transformação dentro da sala de aula. Esse processo todo vai depender muito claramente do professor. O que a gente pensa muito pouco, é o quanto, de fato,
A participação do professor é importante. Então, a gente fez uma análise no Colégio Humboldt para entender como esse engajamento acontecia e quanto a participação do professor, o quanto o fato dele se envolver, afetava ou não no engajamento dos alunos no uso dessas tecnologias e das ferramentas e de um modo geral, qualquer proposta que tivesse diretamente relacionada à tecnologia. Essa medida que a gente fez aqui mostrou o seguinte: se o professor não tiver envolvido, 37,5% dos seus alunos nunca vão entrar para saber nem do que se trata essa tecnologia que você está apresentando. Outros 37,5% vão entrar uma única vez para descobrir, por mera curiosidade, eles vão entrar, vão olhar do que se trata e nunca mais eles voltam, tá? E a gente tem ali algo entre 50% e 75% dos alunos acessando totalmente a plataforma, né? Imaginam entre 50% e 75% do potencial de uso dessa plataforma. A gente tem apenas 25% dos alunos. Quando o professor se envolve, quando ele está engajado junto com os alunos, o cenário muda bastante. A gente começa a perceber que 61,8% dos alunos acessam 100% dos recursos. Né? 11,9%, quase 12% dos alunos acessam mais do que 76% desses recursos, de todos os recursos disponíveis na plataforma. Né? Aquele percentual ali de 25%, que ficava entre 50% e 75% do uso do potencial dos alunos, cai para 5%. E aquele conjunto de alunos que nunca acessa, ele cai de 37,5% para 11,9%. E depois você tem lá, continua tendo ali 9,3% de alunos que eles acessam menos de 50% dos recursos da plataforma, mas continuam acessando. Então, de 37,5% com mais 37,5%, que é o aluno que entra ali só para ver o que está acontecendo e nunca mais volta, a gente consegue reduzir com o engajamento do professor, envolvimento dele, para 11,9%. E o que significa esse engajamento do professor, né? Esse envolvimento dele? Então, ele vai abrir a plataforma junto com os alunos, ele vai explicar do que se trata, ele vai mostrar como ela funciona, ele vai passar uma tarefa lá dentro, o aluno vai perceber que o professor está atento ao fato de que se ele usa ou não a plataforma, então o professor corrige algumas coisas ali dentro, passa tarefas pela própria plataforma. E aí o que a gente consegue perceber com isso tudo é que esse engajamento todo, essa taxa de engajamento, na verdade, se a gente comparar as curvas, e eu vou explicando isso para vocês enquanto a tela não carrega aí, ela vai de 0% de engajamento, né? Então a gente vai ter 0% dos alunos acessando 100% dos conteúdos, a uma curva de tendência que vai para mais de 80% de usabilidade. Então isso é muito positivo. No segundo momento, para que a gente possa continuar conhecendo esse processo todo, é importante que a gente possa pesquisar e conhecer. Porque a gente notou que as pesquisas, elas são a melhor forma de conhecer o cenário da instituição. Todo mundo sabe disso. Então, o que a gente fez? Então, vou dar como exemplo aqui para vocês o que nós fizemos quando a gente implementou o programa de Chromebooks 1 por 1. Quando a gente começou a adotar os livros digitais, a gente percebeu que seria muito importante também mudar o suporte pelo qual os livros funcionavam, né? Então, a gente criou todo um projeto de como os livros digitais deveriam ser utilizados na instituição, mas antes a gente pensou num conceito. Então, a gente criou lá toda uma curva. Em 2019, começamos com 9º e 10º anos. No ano seguinte, em 2020, que foi o ano em que houve a pandemia, a gente expandiu, passou a adotar mais cedo, nos 8º anos, e aí nós já tínhamos os 10º anos usando, que se tornaram 11º, né? No Colégio Humboldt, 10º anos é a primeira série do ensino médio, 11º é a segunda série, e 12º a terceira série do ensino médio. E a partir de 2021, a gente estendeu toda essa atividade a partir dos 7º anos. A gente concebeu que a ideia era ampliar a entrada de tecnologias digitais de forma natural, atender as demandas por devices móveis, né, para as atividades cotidianas. A gente já havia percebido que havia uma demanda crescente, né, onde os equipamentos da escola já não estavam mais se tornando suficientes, havia mais professores requisitando do que equipamentos disponíveis, e aproveitar, claro, desenvolver competências e habilidades cognitivas e socioemocionais. Dentro dessa perspectiva, quando eu falo para vocês lá atrás que a gente tem toda aquela ideia para mostrar como que essa curva de tendência aparecia, para vocês não está aparecendo o gráfico, mas o sistema foi mostrado. Eu vou tentar explicar para vocês, enquanto ele não
quanto ele não parece para vocês, né? Então, esse conhecendo. Então, essa demanda por Chromebooks em sala de aula. A gente percebeu, começamos ali com 50 equipamentos, e a gente foi percebendo que a linha de usabilidade desses equipamentos, ela chegou num determinado momento em que esses 50... Então, agora vocês vão começar a notar, aqui nessa parte em particular, nesse momento aqui, onde os equipamentos se mostram mais insuficientes. Então, a gente tem um momento onde o conjunto de requisição ele começa a emparelhar com a quantidade de equipamentos disponíveis. Aí o que acontece? O professor para de pedir equipamento. Aí essa é a hora de você colocar mais equipamento. Mas essa curva já vinha numa ascendência, né? Então esses dados são reais da nossa instituição. E aí a gente percebeu que logo atingimos, mesmo com 75 equipamentos, essa capacidade. Foi aí que a gente percebeu que não ia adiantar a gente correr atrás sempre de trazer mais e mais e mais equipamentos. Os alunos já se mostravam, já a necessidade muito clara de que cada aluno tivesse o seu próprio equipamento. Foi quando nós percebemos, em 1º de abril de 2019, que a gente deveria começar a trabalhar com um Chromebook por aluno. A gente também mediu a maneira como esses Chromebooks eram utilizados. Então, a gente percebeu ali dentro que 45,5% dos alunos usavam os Chromebooks para fazer anotações, como se fossem cadernos. 100% deles adotavam os ambientes de aprendizagem. A realização de tarefas era usada pelos alunos, os equipamentos eram usados para a realização de tarefas por 100% dos alunos. E a gente conseguiu perceber, por exemplo, que só 18,5%, perto de 18,5% dos alunos, entendiam, né, que os equipamentos eram importantes para manter contato com os amigos. Então, a gente percebeu que, de fato, eles estavam usando o equipamento para algo mais claro, né, do que apenas... A gente imaginou que, no primeiro momento, eles pudessem usar os equipamentos para outras coisas que não a escola, né? Então, por exemplo, ficar conversando com os amigos, sincronizar com o seu WhatsApp, alguma coisa do tipo, mas a gente notou que isso não acontecia. E quando acontecia pelas ferramentas mais comuns, como o chat do Google e coisas dessa natureza, né? Essa tela, infelizmente, ela não foi compartilhada com vocês, mas é dessa que eu consegui voltar agora. E essa foi a tela em que a gente começou a entender como os alunos, conhecer melhor como os alunos mexiam com esses Chromebooks, né? Aí a gente passou por um processo de pesquisar se essa usabilidade fazia sentido. Então aqui a gente começa a perceber a entrega nos 10º anos, depois a estabilidade, uma entrega para os 9º anos, tudo sobe, a curva de utilização se mantém praticamente estável, e a gente tem uma semana de outono onde a escola para por uma semana. Durante essa semana, a gente percebeu que havia uma queda muito grande. Por que ela não chegou a zero? Porque alguns alunos continuaram usando os próprios equipamentos, mesmo durante a semana de feriado, né, que a gente chama de férias de outono, a nossa semana de outono. E a partir daí, no retorno, a gente nota que volta a utilização total, 98,2% do total de Chromebooks da escola, né? Ou seja, 100% dos Chromebooks destinados 1 a 1 por aluno, e todo o parque da escola, contando isso junto, a gente tinha uma média de 98,2% de utilização, ou seja, muito pouco equipamento ocioso. Na época, nós tínhamos 235 equipamentos, hoje existem mais de 700 na instituição. O próximo passo é planejar e comunicar. Então, a gente imaginou que ter matrizes conceituais, ela seria uma melhor forma, e isso se mostrou, de fato, como uma forma muito eficiente de organizar e comunicar os planejamentos, né? Então, dentro da estrutura de TE da escola, o que nós temos? A gente tem uma TE impactada diretamente pelo... Então, a gente tem 3 eixos sobre os quais a tecnologia educacional atua na instituição: plataformas digitais de inteligência de dados, metodologias ativas de competências socioemocionais e um currículo de tecnologias educacionais e mídias digitais. Por que isso é importante? Porque ter isso estruturado mostra e comunica para a comunidade escolar como a gente atua. Então as pessoas entendem os projetos à medida em que a gente demonstra como eles são concebidos. Então é importante ter uma matriz ou uma estrutura, uma ilustração, um infográfico que mostre como isso está organizado. A gente também idealizou uma série de outras matrizes conceituais, como, por exemplo, uma em que mostrava que a gente estaria apoiado em educação matemática, linguagens, leitura e escrita. O Humboldt, como uma escola internacional, ele investe muita energia no ensino de idiomas. Os nossos alunos costumam sair certificados
em pelo menos 4 idiomas: português, alemão, espanhol e inglês. Um foco na alfabetização científica e em todas as conexões dessas áreas, né? Então, quando a gente fala em leitura e escrita, então a gente pensa ali na questão da interpretação, da argumentação, como isso tudo está sendo desenvolvido para sair da linguagem, dos aspectos da leitura e da escrita pura e simples e cair na interpretação e na organização. A gente pensa em projetos. Então, por exemplo, uma agência experimental de propaganda, um laboratório de jornalismo, uma editora digital. Então, a gente pensa em como trazer a tecnologia. E, da mesma forma, as práticas MINT/STEAM, né? MINT é a sigla alemã para o STEAM. Existe uma iniciativa parecida com o STEAM dentro da perspectiva alemã, né? E dentro disso a gente pensou, e a gente tem uma outra matriz, que é a matriz para os projetos de cultura maker. Então, a gente tem ali um eixo onde a gente aborda, trata das abordagens, né, de internet das coisas, de usabilidade, de prototipagem, design, robótica pedagógica, né, com a robótica, com a eletrônica, com a mecânica em si e com o coding, né, que depois se subdivide como uma pequena parte da estrutura do pensamento computacional, que é algo mais complexo, e a apresentação de recursos para os alunos, sejam eles na forma de ferramentas, de materiais ou de maquinários, né? Então, ter essas matrizes é muito importante, porque mostra, mais uma vez, para a comunidade escolar qual a direção que deve ser seguida. Dentro dessa mesma linha, idealizamos um currículo de mídias, onde a gente identificou diversas habilidades e competências. Então, existem cerca de 75 habilidades que estão inseridas dentro dessas competências que estão aqui, né? E dentro de 4 eixos, que é dominar a tecnologia, linguagens digitais, desenvolver pensamento crítico, enfrentar soluções problemas, né? E a gente divide tudo isso dentro de uma perspectiva que tem 4 unidades temáticas. Então, hardware, softwares e redes, análise, consciência e decisão, que é como o aluno recebe a informação do mundo, estéticas, narrativas e programação, que é como ele devolve esse conhecimento para o mundo, e a sociedade tecnológico-midiática e segurança, que é a maneira, que é o mundo no qual todo esse conhecimento se insere junto com o aluno, né? Essa é uma forma um modelo de como esse currículo está estruturado. Então a gente mostra os aspectos estruturantes, os norteadores, as orientações gerais, a conexão com a base nacional comum curricular, porque é importante, muito do que se faz em tecnologia também é exigido na base nacional comum curricular. Da mesma forma, quando nós concebemos o EAD para o novo ensino médio, né, para nos valermos de vários ganhos que nós percebemos que foram sentidos ali durante a pandemia, a gente concebeu um novo modelo de EAD, estruturamos dessa forma, comunicamos essa estruturação para os alunos. Então, eles podem ficar na escola para assistir a transmissão que os professores fazem de dentro da própria escola, mas o que é importante dentro disso mostrar? Que esse modelo tinha que estar desvinculado da lógica do ensino remoto emergencial, que trazia uma grande aura de rejeição. Então, a gente ressignifica isso tudo, usando aquilo que fazia sentido, mas tentando tirar da forma do processo tudo aquilo que trazia uma conotação negativa, fruto dessa pandemia. Em seguida, para que tudo isso funcione, é necessário formar e apoiar os seus professores. Então, um bom programa de formação e acompanhamento é a melhor maneira de fortalecer as suas equipes. Então, a gente fez lá, de novo, voltando para o conceito de formação e de pesquisa, né, dentro da perspectiva da formação. Então, é necessário pesquisar e conhecer os professores. Então, a gente foi ali dentro de uma escala Summer, né, que divide a habilidade do professor e o momento em que ele está, se ele está só numa substituição, ou seja, se ele troca lá a lousa de giz por uma lousa digital, isso é só uma troca de suporte, né? Não é uma mudança significativa. Depois ele tem um pequeno aumento ali naquela mudança, no uso daquela tecnologia, ele já consegue fazer algumas coisas que com giz ele não conhecia, mas ele ainda está numa fase muito simples. No terceiro momento, ele modifica a aula, ou seja, ele já usa a tecnologia para fazer coisas que ele nunca fez antes. E o último momento é a redefinição, que é quando ele de fato mexeu na prática dele, né? A prática dele está toda redefinida. Ele já não dá a mesma aula que ele dava antes de ter acesso à tecnologia. Então a gente mediu ali alguns professores, essas análises também são reais, aplicamos um teste para eles e a gente mediu onde o professor estava e qual era a autopercepção. Então, quando eu tenho uma pessoa que já redefiniu a aula, mas ele acha que está só no aumento, claramente existe uma
existe algo que eu preciso trabalhar. Existe claramente algo que é necessário trabalhar, porque eu preciso me entender como essa pessoa, por que essa pessoa não se percebe dessa forma, né? E da mesma maneira, um professor que acha que já redefiniu a aula, mas ele ainda está lá preso no processo de substituição pura e simples, também tem algo errado com a percepção desse professor. E isso norteia o tipo de formação que eu vou aplicar. Então, a gente precisa, para entender que tipo de formação se dá, é necessário entender onde os professores estão, em que momento eles estão do uso do aprendizado tecnológico e como eles se percebem dentro desse momento, né? Porque são ações diferentes. Eu tenho que ter uma ação diferente para cada um desses grupos que eu detectei na redefinição, na modificação e no aumento, né? E aí a gente parte para os processos de formação. Por que eu escolhi especificamente essas imagens? Porque essas imagens, elas mostram algo que não deve ser negligenciado. Algumas das pessoas que aparecem nessas imagens, por exemplo, aqui é a minha vice-diretora, aqui é a coordenadora do Fundamental 2, aqui é o meu coordenador de Educação Física e Esportes, esse sou eu que respondo pela tecnologia educacional da instituição, ou seja, se o gestor não se envolver com a formação, não for capaz de em determinados momentos, participar com o professor da resolução de problemas que são propostos por nós mesmos, e ajudá-los a resolver de uma maneira mais interativa, mais próxima, de pouco vale, porque vira um discurso vazio que o professor captura com muita facilidade. Ele para, ele olha, ele fala, poxa, pera um pouquinho, ele está me mandando fazer, mas ele não necessariamente faz. Então, se gera-se sempre um clima de desconforto. Então, é importante haver a participação dos gestores. Aqui, por exemplo, escondido aqui, eu tenho o meu coordenador de língua estrangeira moderna, no caso, espanhol e inglês, né? Temos ainda uma outra coordenação de alemão, por ser uma escola alemã, né? Após essa formação aplicada, a gente aplica uma pesquisa, da mesma forma que o Gabriel pediu para vocês responderem, né? Então, a gente mediu com os professores e perguntou, olha, qual que é o melhor dia da semana para a gente encontrar com você, para continuar dando um apoio? Porque, assim, a formação, ela resolve aqui algumas coisas na hora, mas quando o professor começa a usar as ferramentas, ele começa a usar aquelas metodologias que a gente tentou ensinar para ele, todas aquelas possibilidades que a gente colocou na mesa, quando ele começar a usar aquilo, ele vai ter dificuldade. Então, ele tem que ter um momento em que ele possa chegar para você e falar, olha, então, lembra aquilo que a gente conversou? Eu estou aplicando e eu tenho essa dificuldade hoje. Então, dentro dessa perspectiva, a gente já mapeou com os professores quais seriam os melhores momentos para os grupos com mais dificuldade, para as pessoas que se mostraram com mais dificuldade dentro dessas formações, quais eram os melhores dias da semana e os melhores horários para isso. Então, a gente planejou, organizou a equipe e deixou sempre um grupo de pessoas capazes de dar esse suporte disponível para aplicá-los, né? A gente foi registrando todo esse apoio individual que foi dando depois, de forma que era possível saber quanto tempo cada professor exigiu de suporte individual em seguida, e isso é importante, porque nas próximas formações eu já levo isso em consideração. Eu já sei quanto eu vou gastar depois para aprimorar os efeitos, para conseguir consolidar os efeitos desse com um grupo que não alcançou os mesmos resultados, os mesmos rendimentos do grupo de melhores professores durante a formação, né? A partir daí, a gente vai para medir e entender. Então, esses dados estatísticos de acompanhamento, como eu mostrei aqui para vocês, eles são a melhor maneira de acompanhar e entender a evolução desse panorama todo, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu peguei aqui para vocês alguns exemplos que a gente tem dentro da própria Blink Learning. Então, quando a gente usa, o que a gente consegue ver, por exemplo? Os estudantes que acessaram essa plataforma pela última vez nos últimos 30 dias. Então, assim, quando você tem 98% aqui de usabilidade, significa que as coisas estão funcionando, mas eu tenho que depois ir no fino e olhar o que é que aconteceu, que eu tenho aqui 2% de alunos que não estão acessando. O que são esses 2% de alunos que estão ativados na plataforma, mas não usam? Eu posso inferir que, no momento adequado, esses alunos não vão ter um bom rendimento no uso não vão ter um bom rendimento numa avaliação, porque eles sequer estão acessando as tarefas. Então, a gente vai, identifica quem são essas crianças e atua especificamente junto a elas, né? Nas últimas 24 horas, isso aqui pode significar, por exemplo, que não houve aula da disciplina que você está avaliando nas últimas 24 horas. Então, esse número tende, de fato, a aumentar. Se você pegar alemão, qual é o nosso caso, onde você tem aula praticamente todos os dias, por ser uma escola internacional,
Então, esse número de 94% nas últimas 24 horas, ele mostra uma queda na usabilidade. Pode ser aluno que tenha faltado, pode ser um aluno que tenha ficado doente, algo nesse sentido, né? Então, se a gente precisar verificar, nós sabemos para onde olhar. Da mesma forma, aqui, esses gráficos, em particular, ele vai mostrando a quantidade de horas para o aluno ficar conectado e coisas desse tipo. Não dá para vocês verem normalmente, com clareza, tudo o que está acontecendo, porque ele é um print de uma tela, então ele torna estático algo que, na verdade, possui movimento. Então, para que a gente pudesse enxergar todos os percentuais aqui dentro, precisaria passar o mouse por cima, mas dá para vocês perceberem que ele começa a mostrar que existe um grupo ali onde tem uma nota mais baixa, então eu vou agir com esse grupo, mas são só 2 alunos. Por outro lado, eu tenho 8 alunos aqui que estão tendo uma nota máxima, então eu não tenho um cenário muito complicado ali dentro, eu só preciso identificar quem são esses 2 e agir com eles, né? Então, é muito importante você ter acesso a essas informações, porque mostra para o professor onde ele deve atuar. Isso faz com que ele ganhe tempo. De repente, ele não precisa perder tempo se ele percebe que houve um tema em que ninguém ficou para trás, não há necessidade de ele retomar se ele havia planejado fazer essa retomada. Isso acontece com relativa frequência. Tendo tudo isso em mente, vamos voltar para o início. Como é que a gente pode garantir o aumento do engajamento de professores e alunos? Só tem uma forma. A gente trabalhar de maneira mais abrangente e mais holística possível. Então, a gente vai ter que pensar em todos os aspectos. Nós vamos ter que pensar no desenvolvimento de habilidades e competências. Nós vamos ter que trabalhar com inovação de forma contextualizada. Vamos ter que desenvolver a autonomia do aluno e a responsabilidade dele no uso da tecnologia, né? Então, um programa de educação digital. Vamos ter que pensar de forma interdisciplinar, porque a partir do momento que você coloca um computador dentro da sala, a interdisciplinaridade vem de bandeja, né? Então, a dúvida de física, ela aparece na aula de química. A gente tem que trabalhar com a diversificação metodológica, integrar recursos a novas propostas, e pensar em um aumento de assertividade pedagógica, o que a gente claramente consegue utilizando os dados corretos nos momentos corretos, mapear os alunos, realizar, né, mapeamentos cognitivos e mapeamentos comportamentais, como a gente fez lá atrás. Para que você usa essa ferramenta? Onde ela é melhor utilizada? Qual habilidade está melhor desenvolvida em matemática? Então, a gente tem uma plataforma para medir isso. Leitura, tem uma plataforma para medir aquilo. Escrita, tem uma outra plataforma para medir aquilo, né? Ou ver como os alunos estão se saindo, como eu mostrei nesse gráfico anterior ali, que é de uma disciplina de alemão. E pensar em acessibilidade, adaptabilidade e flexibilidade. Os alunos não são iguais, todo mundo sabe disso, e a tecnologia nunca tornou tão possível adaptar e flexibilizar o conteúdo para todo mundo. O aluno não precisa mais assistir a apresentação no tempo do professor, se ele precisar ficar mais tempo num slide, é só compartilhar, e cada um fica no slide que mais sentir necessidade, por mais ou por menos tempo. Isso vai ser um tempo diferente para cada aluno. Com 30 crianças, ou com 20, ou com 40, se cada um tem acesso à apresentação e pode passá-la de tela por tela dentro do seu próprio tempo, você pode ter certeza que eles vão ficar mais confortáveis, né? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Esse fica o meu contato no LinkedIn, né? Milani/EdTech, vocês vão me encontrar ali. Essa é uma imagem do Colégio Humboldt, da frente ali da instituição. A gente fica ali na região de Interlagos. Se alguém tiver interesse em conhecer a instituição, entrem em contato com o pessoal da Blink Learning, o Gabriel, a Jéssica, o Victor, tem bastante contato conosco, eles podem repassar o interesse de vocês e eventualmente acompanhá-los numa visita, ou eu recebê-los ali. Combinado? Então, agradeço vocês por essa oportunidade e encerro o compartilhamento de minha tela aqui. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Acho que a apresentação foi bastante interessante. Ficou claro que os desafios são muitos, né, para a implementação do projeto digital, e porque envolve questão de estrutura, de parte técnica e principalmente engajamento de professores, que a sua apresentação mostrou que é fundamental não só prepará-los, mas acompanhá-los, e acompanhá-los de forma organizada, e entender também que cada professor tem um ritmo e uma maneira diferente de lidar
com a tecnologia, né? Que eu acho que é uma coisa importante também. Eu vou passar algumas perguntas para você, Marcelo, que foram surgindo aqui. E, claro, ainda há tempo de fazer perguntas. Quem tiver interesse pode continuar mandando. Mas quais você diria, uma das perguntas, quais critérios para escolher dispositivos e plataformas que você Então, poderia vamos lá. sugerir? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês devem se preocupar é se esse material, se essa plataforma ela é estável, né? Se ela vai ter uma boa saúde financeira para conseguir te entregar aquilo também que ela prometeu quando você fechou o contrato, né? Então, uma plataforma que já tem alguma referência de alguém que você conhece. Se você não tem essa referência, o que você precisa verificar? Como esse suporte vai acontecer depois? A partir do momento que você comprar, como que você vai ser atendido depois? A hora que tiver um problema, quanto tempo esse problema demora para ser resolvido, né? Porque na hora que uma empresa ou uma editora te leva uma resposta, ele sempre vai te dizer que ele responde isso com velocidade, mas na hora que os problemas de fato acontecem e a sua aula para, e a aula parada não é algo aceitável, então a gente por exemplo, no Humboldt, a gente tem um tempo de ação. Entre uma aula parada, nós sermos chamados e ter alguém dentro da sala, leva em média 4 minutos. Então a gente precisa agir dessa forma e para isso a gente precisa ter um respaldo da plataforma nesse sentido para pelo menos você poder levar o problema depois. Então o atendimento é fundamental. Você também precisa levar em consideração que tipo de dados essa plataforma te oferece. Trocar o suporte pura e simplesmente do físico para o digital vai ser uma substituição. É aquela lousa de giz que vira um projetor mostrando ali um PowerPoint ou um Google Slides. Isso é muito pouco efetivo. Mas como esses dados vão ser apresentados para você e como você pode usar esses dados depois? Volta de novo na questão do atendimento. Então, o seu consultor vai ter que te orientar muito bem. Ele vai ter que te explicar como esses dados são usados. Então, você tem que ter a abertura para mostrar, depois de 2 meses de uso, 1 mês de uso, chamar o consultor e falar, cara, me ajuda a entender esses dados. Então, é importante ter isso, mas como que você vai fazer essa escolha no início se você não tem acesso a todas essas informações, né? Num primeiro momento, é chamando a pessoa que vai te apresentar e perguntando tudo isso. Vai estar no contrato a questão do suporte? Você vai ter direito a formações? Com quanto tempo você precisa anteceder com isso? Você precisa levar em consideração se o seu parque tecnológico vai ser possível, se você tem equipamentos capazes de suportar isso. Por exemplo, você tem Chromebooks com 2 megas de RAM, a gente tem alguns lá na escola, do início desse projeto todo. Eles já não servem para acessar algumas plataformas, mas servem para outras. Então, você precisa entender que tipo de hardware será necessário. Então, levar alguém de TI junto, para conversar junto com você. Se você não tiver ninguém responsável por isso, pega as informações, entra em contato com alguém que você conhece e não dá resposta na hora. Então, sempre levando esses aspectos em consideração, né? Perfeito, muito bom. Outra pergunta é em relação às famílias, né? Qual a percepção das famílias, né, pela sua experiência, com a introdução da tecnologia? Isso representa uma barreira? Como funciona? No Humboldt, eu não senti esse problema, tá? A gente entende que essa barreira ela vai surgir se as famílias não sentirem confiança na maneira em como esse projeto está estruturado, em como você apresenta. Então, por isso que eu falei lá atrás, você ter tudo bem estruturado, ter matrizes conceituais que mostrem como isso está concebido, garante uma certa tranquilidade à família de que aquilo que está acontecendo foi pensado. Não é só o uso da tecnologia pelo da tecnologia. A gente viu a entrada de tecnologia nas escolas pela porta do marketing. Isso não necessariamente traz vantagens pedagógicas, né? Então, assim, de repente, você pega uma ferramenta que não é apropriada para uma faixa etária e insiste em utilizá-la ali porque o vendedor te convenceu de que ali era bom, mas você conversou com a sua equipe pedagógica a respeito disso? Quando todo mundo está alinhado, as famílias, quando elas questionam, você tem que ter, na verdade, uma condição de responder para eles de forma muito segura de que aquilo que você está fazendo tem um princípio por trás e que você não está inventando e tirando isso da cartola. Quando eles percebem tudo isso, você elimina 95% do ruído, 95% das dúvidas. Sempre vão ter algumas pessoas que vão ser mais difíceis e outras impossíveis, porque algumas são movidas por um profundo desejo de acreditar naquilo que elas declaram, o que não necessariamente é verdade. Essas pessoas você não vai convencer nunca.
Então, durante muito tempo, eu também investi muita energia em convencer aqueles que não queriam ser convencidos, quando, na verdade, o caminho é o contrário. Invista sua energia no grupo que aceita e te apoia. Esse grupo vai te ajudar a convencer o outro. E aquele grupo menor que não apoia, que não conhece, que não gosta e não aceita a tecnologia, esse grupo ele tende a perder força à medida em que ele se enxerga enquanto minoria. Você não precisa convencê-lo. Não é uma luta de narrativas para convencer de que é certo ou errado, mas ter a certeza de que você, ao usar essa ferramenta, está de fato melhorando a qualidade de ensino na sua escola. Agora, se nem você mesmo tiver essa certeza, talvez não seja uma boa ideia. Só para fechar, eu ouvi de uma pessoa no início da pandemia, antes do início da pandemia, quando começamos a falar de sala maker, né, a gente estava construindo uma ali, um fornecedor nosso falou, olha, eu tenho um amigo que tem uma escola, ele falou que estava fechando o laboratório dele para montar uma sala maker, e que a hora que isso deixasse de virar moda, ele iria fechar. Eu falei, cara, fala para o cara nem investir dinheiro nisso, porque ele não sabe para que ele está usando a sala maker. Então, não use, porque ela vai falhar. E essa é a diferença entre você investir e gastar dinheiro. E tecnologia precisa ser pensada para usar. Então, quando a família perceber que você tem um bom projeto, que você não está fazendo isso só pelo marketing, eles vão ter, a tendência é que eles te apoiem. Perfeito. E tem algumas perguntas aqui também no mesmo sentido, eu vou tentar resumir elas num sentido único, porque eu acho que elas têm relação, que é por onde começar em geral e quanto tempo demora, né? Você falou da estrutura, quer dizer, é preciso criar uma estrutura, comunicar essa estrutura e preparar a equipe pedagógica, então tem várias frentes abertas aí para o projeto ser bem sucedido. Em geral, por onde começar dentro desse, qual seria o primeiro passo, digamos assim, considerando que essa estrutura, a comunicação para os docentes, para a equipe, depois para as famílias, e quanto tempo você acha que demora para a implementação de um projeto digital, em média? Existe a questão do tempo, para a gente entender, tá? Algumas coisas vão depender de dinheiro, de quanto você tem para investir. Outras não. Outras, assim, é aquela velha discussão, né? 9 mulheres grávidas não geram um bebê em um mês. Então, algumas coisas vão levar algum tempo para amadurecer. O Humboldt está terminando, ao final desse ano, a área de tecnologia educacional completa 7 anos. Ela não existia há 7 anos. Eu inaugurei essa área na escola, né? Mas, por exemplo, a gente já havia conseguido avançar em 3 anos o suficiente para que, quando a pandemia chegou, a gente pudesse ter virado a chave para o digital totalmente em 3 dias. Então, entre a gente migrar de toda uma estrutura física para que tudo aquilo que acontecia fisicamente, guardar as devidas proporções, pudesse continuar existindo online, foram em média de 3 dias. A gente foi validando modelos, que ninguém esperava ser surpreendido, né? Por onde começar esse processo todo? Primeira coisa, você tem que entender onde você está. Você precisa saber o estado, o momento em que a sua escola se encontra. Quantos professores seus conhecem tecnologia? Que tipo de formação você vai precisar fazer? Então, você vai ter que fazer uma pesquisa, você vai precisar fazer uma sondagem. Você vai ter que mapear tudo que existe acontecendo dentro da sua escola e você pode se surpreender, você pode descobrir que muita coisa você já faz. Você só não faz de forma estruturada, você não tem consciência do uso disso tudo. Então, você já tem aquele professor que usa tecnologia para isso ou para aquilo outro. Então, a questão é como você vai organizar para que tudo isso se dê de uma maneira consciente, que as pessoas entendam, então, pera um pouquinho, agora eu não estou fazendo isso só porque é uma novidade, eu estou fazendo isso porque eu desenvolvo habilidade X, Y e Z. Existem muitas assessorias no mercado capazes de acelerar esse processo. E talvez seja muito interessante para muitas escolas contar com assessorias dessa natureza. Essas assessorias são empresas acostumadas a fazer esse tipo de processo, né? E que podem ajudar nesse mapeamento inicial se a equipe gestora sentir alguma dificuldade nesse sentido. Mas o primeiro momento é entender onde você está. O segundo momento é começar a trabalhar a formação dos professores, não investir em equipamentos logo de cara, em centenas de toneladas, porque esses equipamentos tendem a se tornar obsoletos ou correm o risco de vir a se tornar obsoletos antes mesmo que eles atinjam a plenitude do uso. Então, primeiro, crie a demanda. Quando você criar a demanda e você entregar o equipamento em seguida para a pessoa, o professor também que pediu por aquele equipamento, ou que lutou para ter aquilo, ou que
se engajou para que aquilo chegasse na escola, ele também vai se sentir respaldado. Ele vai falar, poxa, espera um pouquinho, eu me envolvi, eu pedi o equipamento, eu insisti, e a instituição me deu. É diferente de você simplesmente jogar o equipamento lá e falar, usem. E você precisa apoiá-los, né? Algumas pessoas vão ter muita dificuldade no uso. E identificar essas pessoas para apoiá-las nessa transição é muito importante. Porque senão, sabe o que acontece? Essa dificuldade, ela se transforma em sofrimento. E esse professor deixa de render, e esse sofrimento não deixa de ser uma crueldade. Então, exige que a gente tenha essa sensibilidade humana para atender o professor, ou alguns professores, naquela necessidade inicial. E alguns deles jamais vão alcançar aquilo. E está tudo bem. Porque, de repente, é um professor que ele é brilhante para dar uma aula expositiva. Quando ele consegue fazer uma turma de 50 alunos ficar quieto por 50 minutos. Existem alguns com essa habilidade. Esse cara, seguramente vale a pena você mantê-lo, mesmo que ele não seja expert em tecnologia. Certo, perfeito. Falando em professores, né, tem uma pergunta aqui também sobre isso, que você já falou um pouco sobre isso, mas qual seria a melhor estratégia para engajar os professores e se são eles que garantem também o engajamento dos alunos? São eles que garantem o engajamento dos alunos. Isso é certeza absoluta. É a diferença entre não usar absolutamente nada, e isso o nosso estudo mediu e provou que é entre usar nada, literalmente, a, por exemplo, a uma curva de tendência de mais de 80% a 90%, como eu mostrei lá atrás, né? Então, é o professor. Como engajá-lo? Alguns professores, você vai ter mais dificuldade para engajar. Outros, você pode chegar à conclusão de que não adianta você insistir. Ele não tem o perfil, e se você considerou que aquela pessoa em particular não tem nenhuma outra habilidade que justifique sua presença, infelizmente, em alguns momentos, pode acontecer da escola precisar declinar de alguns professores. No Rumut, nós não fizemos isso. A gente procurou apoiar todos os professores em suas necessidades. Não surgiu um caso que precisou ser desligado, mas a gente sabe que isso pode acontecer em algumas instituições. O que não pode ser feito em hipótese alguma é jogar a dificuldade na mão do professor e não apoiá-lo para resolver. Como eu disse, isso acaba soando como uma crueldade no final das contas, né? E existe uma preocupação muito grande dos professores quando chega a tecnologia, que eles falam, nós vamos ser substituídos pela tecnologia. E tem uma frase de um amigo meu, de um grande amigo meu, que eu gosto muito de usar, que ele diz o seguinte, o professor não vai ser substituído pela tecnologia. Talvez o professor que não use seja substituído pelo que use. Quando? Não sabemos. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 5 anos, a gente não sabe, mas a pandemia veio aí para mostrar que as pessoas precisaram acelerar essa curva de aprendizagem, né? Então, para engajar o professor, você precisa mostrar para ele que existe, assim, professor, vai que nós vamos juntos, e se você tiver dificuldade, a gente vai enfrentar isso juntos. Você não pode simplesmente jogar o seu professor ali dentro. Você não vai atingir resultado nenhum com isso. E você vai ter uma sensação que você tem um grupo que não é capaz de atingir o objetivo que você propôs a eles. Mas aí não é uma culpa do grupo. Aí é uma culpa da gestão que não conseguiu apoiá-lo no desafio que propôs. Então, isso tudo é muito delicado e precisa ser colocado. Então, o programa de formação é muito importante, e para fazer esse programa de formação, conhecer em que momento esse professor está no uso de tecnologia, sempre mapeando e entendendo, chamando para conversar, né? Falando com as pessoas. Isso é o mais importante. Perfeito. Eu acho que é isso, Marcelo. De novo, a gente agradece muito pela sua apresentação. Queria lembrar também a todos que estão aqui assistindo para responder o questionário depois. Como o Milani disse, os dados são sempre importantes, então, no caso do webinar, saber o que vocês acharam e os temas que vocês querem conhecer melhor daqui para frente nos próximos webinários é importante também para nós e para vocês também poderem ter esses assuntos de interesse. E aí, nos vemos no próximo webinar. Agradecemos a você, Marcelo, por essa aula que você deu, que realmente foi uma aula aí da sua experiência. Quer dizer, o Rumut é uma referência, a gente conhece bem como funciona o colégio, pudemos visitar. O Rumut é uma referência realmente na organização do projeto digital. E aí, como eu lhe disse, se alguém tiver interesse em entrar em contato com o Milani ou visitar, eles estão sempre abertos. Acho que o Milani sempre passou isso para nós, né, essa abertura
de que qualquer instituição, qualquer pessoa interessada pode marcar uma visita para conhecer mais detalhes da escola ou do funcionamento do projeto digital, em loco, né, se for o caso. E a gente agradece. Muito obrigado, Milani, e obrigado a todos. Imagina, eu os agradeço pela oportunidade mais uma vez. Um abraço a todos e uma boa noite. Um abraço a todos, boa noite. Um abraço. Até mais.